Bem-vindos a mais um episódio do podcast Feminismos e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seghese, tô aqui como sempre com a minha mãe, a Simone Seghese, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre masculinidades. A gente quer trazer a ideia do machismo estrutural, que não é algo natural, a gente foi construindo ao longo da história essa estrutura que a gente vive hoje, de uma forma um pouquinho diferente. Aqui nos episódios a gente foi olhando sempre para o sofrimento da mulher dentro dessa estrutura social. E hoje a gente queria ampliar para o sofrimento dos homens dentro dessa estrutura social. Então a gente sabe que os homens sofrem muito também com o machismo. E hoje a gente quer falar sobre isso. E a gente não podia deixar de chamar o Hélio Hintz, psicanalista, educador, filósofo, coordenador do Observatório da Diversidade e autor de diversos livros, entre eles 2 que ele trouxe pra gente hoje. Muito legais, um eu já li, o outro a gente acabou de ganhar, então tá fechadinho, mas vamos ler e também vamos deixar na descrição, né, mãe? Sim. Seja muito bem-vindo, Hélio, e muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com vocês e de estar aqui no podcast para também falar com outras pessoas, né? Sim. É bacana. Delícia! Oi, pessoal! Hoje nós vamos ter um papo diferente aqui. Vamos lá. Como vamos começar? Primeiro, relembrando um pouquinho o que é esse machismo estrutural, do que a gente está falando quando a gente fala do machismo estrutural? Legal. Bom, eu escrevi aqui nesse livro, que é fruto do meu pós-doutorado, no qual eu procurei estudar o fenômeno do machismo a partir da linguagem, né? Então, são vários os vieses que nós poderíamos escolher para falar do machismo. Eu escolhi a linguagem porque no meu doutorado eu já havia estudado o racismo a partir do discurso da mídia, por exemplo. E aí eu consegui, assim, avançar no meu estudo, penso eu, coloquei a minha teoria à prova aí em vários lugares há 2, 3 anos já, brigando e aprendendo muito no caminho, pensando no machismo estrutural. Por que eu disse estrutural? Porque ele é um fenômeno que coordena a tessitura social de uma maneira a fazer uma justificativa. Eu gostaria de explicar aqui, que é de que aquilo que é masculino é superior àquilo que é feminino. Aí notem que eu não falei aquilo que é do homem é superior àquilo que é da mulher. Mas o masculino se plasma naquilo que se chama de homem e o feminino se plasma naquilo que se chama de mulher. Estou falando da ideia desse machismo estrutural. Então, ela configura a sociedade de uma maneira a atravessar o tecido social em todas as suas dinâmicas, jurídicas, sociais, econômicas, nas dinâmicas da saúde, do Estado, do mercado. Onde a gente pensar, nós vamos encontrar essa estrutura. Bom, se eu falei que é do masculino sobre o feminino, nós já vamos ter um desdobramento, que é a opressão do homem sobre a mulher. Mas não paramos aí, porque hoje nós conseguimos enxergar uma série de outros arranjos que são normatizados, né? A heterossexualidade, a cis-heterossexualidade, a heteronormatividade, dizendo da relação heterossexual como sendo a relação humana, é uma construção social. Mais do que diferenciar, eu vou ser muito simplista aqui, homens de mulheres, e eu estou não colocando nesse momento todos os demais gêneros que surgem para a nossa visão, porque sempre existiram, ela não só separa homens e mulheres, mas hierarquiza. E o machismo segue abrindo esse espaço, que acho que é o tema de hoje para a gente falar, porque o masculino instalado num corpo feminino é aberração. O feminino instalado num corpo masculino é aberração. Eu uso essa palavra e depois eu explico por quê. A ideia de que um homem, para ser homem, ele deve cumprir certas coisas, o coloca numa imagem social de superioridade, segundo o machismo. Agora,
qual é o custo para ele manter essa posição? Acho que é disso que se trata a conversa de hoje. Toda essa pressão que os homens também vão sofrendo por conta dessas questões que foram sendo postas, né? Que a gente mesmo foi criando ao longo do tempo. Sim. Fala você. Pode falar. Não, o que eu tava pensando era que pra gente conseguir traduzir essa nossa preocupação para a fala de hoje, a gente podia pensar que a história, a cultura, ela foi sendo produzida. Mas essa história, essa cultura que a gente lembra, nós, de 100, 200 anos para cá, é aquela cultura de a hora que a mulher tá grávida, você já tem uma expectativa sobre aquele ser e sobre como aquele ser tem que ser. Então isso foi se agravando de tal forma que hoje nós temos a revelação do sexo da criança e a hora que a bexiga estoura, ou a bexiga sai poeira, sei lá o que, pó azul ou pó rosa. E aí, a partir desse minuto, e aquele neném ainda tá na barriga da mãe, nós já temos uma expectativa sobre como aquela criança vai ser. Isso sempre aconteceu, né, Hélio? Eu acho que os pais, tá grávida de um filho homem, um filho varão. Não, até antes, acho, quando tinha rei, né? Então, não nasceu o meu filho homem, o que eu vou fazer? Porque agora eu não tenho pra quem passar. E aí começa a fazer um enxoval se é menina né? Então, eu acho que é disso que a gente tá falando. O quanto a sociedade já coloca na gente um carimbo. E quando você diz que a aberração quando você contraria, é justamente isso, porque não é só o pai e a mãe que estão incomodados quando você sai daquele expectativa. Todo mundo está incomodado. Todo mundo tem uma surpresa naquele encontro com a tua subjetividade, que muitas vezes deveria ser só tua mesmo, né? Você deveria só você decidir por si. Mas tem uma sociedade, uma estrutura imensa, enorme atrás de você que causa essa dor que a gente queria entender. Que a gente também vai se deixando levar, né? Pelas pressões, pelos desejos desses todo mundo. A gente não só vai se deixando levar, como a gente é constituído por esse discurso. Então, eu queria também já trazer uma outra ideia, que é parte do título do livro, que é a ideia de desnaturalização. Todo o meu esforço como educador, como psicanalista, como escritor, como tudo isso que você falou aí, pesquisador, etc., é o esforço de desnaturalizar ideias construídas. E por que desnaturalizar? Porque é o ataque àquelas ideias que são construídas há tanto tempo que elas passam a ocupar um status de natureza. Então, nada mais antinatural do que o machismo. Nada mais antinatural do que o racismo e todos os preceitos racistas e machistas. Todo o discurso que estrutura essas duas ideias. Falou menino, menina. Menino e menina são dois significantes que trazem consigo uma tabela de obrigações. O azul e o rosa só servem aqui de um cartaz pra gente botar os dois cartazes aqui. Meninos devem ser plá, 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 meninas devem ser plá, plá. Se a gente seguir essa pista hoje, a gente vai conseguir fazer muitas coisas interessantes. E a ideia de desnaturalizar é a ideia radical, e a palavra radical, que dá medo num monte de gente, deveria ser melhor entendida como ir à raiz do problema. Muita gente confunde radical com extremista. Não estou sendo extremista, estou sendo radical, no sentido de ir à raiz da questão, que é a construção da ideia de machismo e a transformação disso num dado da natureza. Quais são os mantras? Eu pensei já em fazer um livro, sei lá, alguma coisa, uma palestra, que eu falo uma frase e a gente discorre dela. Homem é tudo igual. Mulher é tudo igual. Mulher é sempre assim. Homem é sempre assim. Todas essas frases que colocam, né? Homem não chora. Generalizam muito, né? Aí lá no Evangelho, tá lá em Mateus, eu não lembro os números, mas Jesus chorou. E aí eu pergunto, e aí, José, o que eu faço com isso? Né? Homem não chora. E aí, essa grande quantidade de coisas que vem atrelada a essa ideia de menino, vem plasmada. Então a gente não tá só na onda, a gente é constituído, atravessado. E tem momentos, você falou do suicídio ou do assassinato de homens, mas vamos pegar o suicídio, por exemplo, de homens que percebem uma sexualidade desviante da norma
socialmente construída e se matam. Porque o símbolo, o signo, o significante, a ideia é mais forte do que o próprio corpo dele. Então ele sente a aberração dentro de si e vai lá e se mata. Então acho que a gente podia seguir nessa direção de pensar como é que foi construído isso. E ao pensarmos em construído, eu estou tirando o machismo do campo da genética. Eu estou tirando as noções machistas do campo do transcendental. Porque Deus mandou, porque Deus fez. Tudo isso são construções, respeito todas as religiões, desde que o uso do texto religioso não seja para hierarquizar. Então, se a mulher é o desdobramento de uma costela numa tradição, se a mulher é aquela que abriu a caixa que tinha todos os males na outra tradição, o que a gente percebe é que nas diversas tradições a mulher sempre faz alguma besteira no caminho que traz a tragédia. Ela encarna o cão. Então, construções, né? Então, genética, natureza, é da natureza da mulher cuidar. Eu discordo. Por quê? Porque desde o mais tenro berço a mulher ganha uma bonequinha, ganha um fogãozinho. É treinada, né? Ganha uma vassourinha e o menino ganha uma arminha, ganha um carrinho pra viajar, passear. Um caminhãozinho. Ele ganha uma nave espacial, ele ganha quebra-cabeça, etc. Agora, vamos voltar lá na infância. Quem é que tem coragem de educar o filho para mostrar sentimento? Filho, para mostrar o sentimento, para brincar com uma boneca, para fazer uma comidinha e levar para a mãe e para o pai no quarto. Sim. E brincar com isso livremente. Agora estamos começando. Perdão, eu me empolgo. Se a maternagem, porque a boneca cumpre duas funções também, né? A maternagem, mas a Barbie ela não é maternável. Ela é a dica, olha, você deverá ser assim no futuro. Tem que ter essa cintura. O menino tá brincando de boneca, o pai vai lá e tira. Aí o cara casa, a mulher tem um filho e não sabe segurar a criança no colo. Ele não sabe trocar uma fralda, porque nunca foi educado. Se é educado, aprende. Então não é natural. É que nem pôr o cotovelo na mesa pra comer, né? Tira os cotovelos. Come com a boca fechada. Tudo nós aprendemos. A sexualidade, ela é heteronormativa, ela é ensinada. E eu tava pensando quando você falou dessas aberrações, né? Da gente até ficar preocupado que não precisa ser algo gigantesco. Por exemplo, eu me entendo trans pra eu ter esse sentimento. Às vezes é uma mínima coisa, né? Por exemplo, eu não gosto de usar roupa muito justa e salto alto, eu não uso. E isso eu lembro que em algum momento virou, será que eu sou lésbica? Será que isso, eu não querer usar salto, né? Então, o quanto é delicadinho, é mínimo, e a gente não vai percebendo na nossa vida, né? Por isso que eu acho que é importante a gente parar pra olhar pra tudo isso. Pra gente tentar entender que eu nunca, conscientemente, parei pra pensar se salto era coisa de menina e tênis era coisa de menino, né? Mas em algum momento da minha vida isso apareceu. Isso me incomodou, né? E eu fui me questionar e fui tentar entender o que isso significava. E aí a gente vai estudando e vai entendendo que não tem nada a ver, né? Mas e as pessoas que não estudam, que não se deparam com isso e acham que realmente o homem não pode chorar, né? Eu tive um evento que ficou muito marcante pra mim, que a minha avó tá muito doentinha, a mãe do meu pai, e eu fui com meu pai no hospital encontrar com ela. E aí, a hora que eu cheguei, eu falei pra ele, e aí, papa, como que você tá? Né? Sua mãe tá morrendo, alguma coisa tá... Ele me respondeu, eu já sabia que seria assim. Eu falei, tudo bem, papa, mas por mais que você soubesse, não traz um sofrimento? Você não tá triste? Você não tá preocupado? Você não tá nervoso? Não, eu já sabia que seria assim. Porque não pode nem se permitir entrar em contato com esse sofrimento, né? Porque ele tinha que ser forte ali naquele momento, segundo ele, na ideia dele, né? É interessante quando a gente começou o podcast, a ideia do podcast nasceu porque a gente, no domingo lá em casa, sentávamos nós três e ficávamos debatendo, eu, ela e o Lucas. E aí, em algum momento, o Lucas estava em São Paulo e desapareceu, e aí ficou um diálogo muito eu e ela, muito eu e ela. Então a gente ia montando, e uma falava, outra… E aí a gente percebeu que estava faltando aquela voz, né? Do menino, do homem, do outro lado daquela situação. E há um mês e pouco, o Lucas tem ficado na minha casa, então ele escuta a nossa preparação do podcast e a gente vai falando, eu mando áudio, como eu fiz com você, mando áudio para ela
ela devolve e tal, e ele presta atenção, e de vez em quando ele aparece e fala: sobre o podcast, quero dar um palpite. E aí ele dá o palpite. Então hoje ele ouviu os nossos áudios e ele falou assim: eu não entendo por que os homens têm tanto incômodo com essa nova mulher, porque conforme o machismo, a estrutura patriarcal for caindo, o homem vai se sentindo beneficiado indiretamente. Por quê? Porque realmente o homem é muito sobrecarregado. É sobrecarregado com a parte financeira da casa, é sobrecarregado com essa questão emocional de você segura a tua onda aí, porque quem vai se desestruturar e chorar e ter chilique é a mulher, não é o marido, não. Porque se o teu marido para e cai lá chorando, você vai falar: né? Levanta aí, meu amigo, que a gente precisa da tua força. Vai que você tem que trabalhar, colocar dinheiro nessa casa. Força. Então, a sociedade cobra essas... Então, ele até falou: eu não preciso mais pagar metade da conta, eu não preciso mais ficar sem ver meus filhos, porque a preocupação dele, quando ele tiver filhos, é que ele possa acompanhar as crianças, levar na escola, assistir uma reunião de pais. Ele quer fazer isso, mas se ele tiver que pagar as contas de todo mundo, será que ele vai poder? Será que ele vai ter? Porque ele até falou: o meu avô, por exemplo, tinha que ter 3 empregos, porque o pai da Thaís tem mais 3 irmãos, então o meu sogro pagava a conta da casa toda, meu pai também, mas era, né, sobrecarga para ele, então ele tinha pouco tempo com os filhos. Você concorda com isso? Que se a gente abrir essa sociedade para essa mulher entrar e também dividir tudo, inclusive dores e medos e dinheiro... Eu acho que é para essa mulher entrar e para esse homem sair. Né? Sim. Essa mulher entrar desse jeito novo e esse homem poder sair nessa nova formulação. Sim, também de se ela pode trabalhar, eu também posso chorar. Sim. Será que a mulher espera mesmo? Exato. Que interessante. Que interessante ouvir vocês duas, porque eu penso o seguinte: isso para mim é uma das teses centrais do que eu tenho elaborado hoje. Bom, primeiro, o homem está apavorado. O homem tem medo. Mas o homem não pode ter medo, então ele tem que esconder esse medo e às vezes, muitas vezes, atrás de violência. Né? Ele pode tomar a pílula vermelha e ficar aí, né, muito louco, assim, né? Porque esses caras são muito loucos. Desculpa os pé de pílula. A gente super acha ok. Pode falar, vocês passam vergonha. O homem tem medo, basicamente tem medo. Então vamos pôr essa dupla questão, que de novo, acho que é importante a gente ressaltar que hoje nós estamos falando de 2 gêneros específicos, tem um recorte esse programa. Sim. Homens e mulheres. Nós não estamos abordando a comunidade LGBTQIANP+, e depois a gente fala sobre gênero e corpo, né? Por quê? Porque pegando homens e mulheres, ao mesmo tempo em que nós estamos fazendo um movimento, nós, sociedade parcela crítica, que está lutando para isso, de emancipação da mulher se libertar dessas amarras, e a amarra financeira é uma poderosa amarra. Sim. A amarra financeira é uma poderosa amarra, e a amarra da culpa é uma poderosa amarra. Depois vocês me resgatem essa palavra. Sim. A amarra financeira e a mulher ir para frente, ao mesmo tempo em que nós estamos dizendo: mulher, seja forte, né? E a sociedade e o feminismo, alguns feminismos estão lutando por essa equidade, que eu acho que é o ponto central do feminismo para mim, é a equidade, e não um virar de mesa para uma outra dominação qualquer que seja. Se vai para frente, ao mesmo tempo nós estamos tentando dizer para o homem: cara, relaxa, solta, deixa o medo vir, e assume que você tem medo, que você também é frágil. Só que o desafio da mulher é pegar e botar lá e ir lá fazer tal. Essa é a luta. O do homem é igualmente difícil para fazer, porque o homem vai ter que lutar contra aquilo que é o seu cartaz, dizer sou homem, mas o cartaz é o opressor. Então, quanto mais eu afirmo a minha masculinidade, mais oprimido eu sou. E não estou, por favor, passando pano para homem, falando: não, os homens estão sofrendo e por isso... Não, usamos da maneira mais equivocada possível essa forma de dominação com as mulheres. Mas no interior do homem, o desafio imenso é: cara,
você pode ser frágil. Só que o momento em que o homem conseguir dizer para si mesmo, que é essa abertura que vocês estão falando, também sou frágil, ele perde a chancela de homem. E ele tem medo disso. Sim. Não vou ser tão homem quanto eu quero. E aí, galera, neste mundão louco, a gente eu elenco aqui 20 canais de mulheres dizendo, olha, não dê louça pro teu marido lavar, porque vai despertar a energia feminina dele e você vai comprometer a cama com isso. Né? Acorda. Por isso, desnaturalizar. Sim. Desnaturalizar. Você quer um homem que possa ser educado, começa com a criança. Talvez a educação das crianças, eu tenho uma pergunta que para mim é básica. Você, pai, mãe, tio, tia, avô, responsável pela educação de uma criança, em que momento nós diferenciamos uma criança da outra? E eu vou dizer, talvez o primeiro, tem uma pesquisa que mostrou isso. O primeiro lugar onde diferencia é o olhar para um bebê menina é mais terno do que para um bebê menino, por parte dos homens, por exemplo. Pequena vinheta de bar que eu tenho uma metodologia que eu fico escutando conversa alheia. Adoro. Para poder captar também. Material pela ciência. Pode, né? Pra ciência pode, não é fofoca. Não é fofoca, é hipótese. Isso. Né? Estava eu no botequinho na esquina comendo um lanche e cena, né? Vovó com o netinho no colo. Então, tchau, tchau, beijo, beijo, beijo. Ela pega, projeta o netinho e fala, beijo, vovô. O vovô empurra a criança e diz, não beije homem. Então você já vê que ali no mais tenro beijo ele já vai ter uma influência. O que é esse não beije homem? Porque este vovô jamais foi beijado por um homem. Ou seja, não teve afeto do pai, não teve um tratamento de carinho que permitisse que ele flexibilizasse. Vamos nas escolas, recreio de escola, as meninas estão sentadas no banco conversando, uma deita a cabeça no colo da outra. E os moleques estão lá correndo, um passando a mão na bunda do outro. Eles têm um desejo louco de poder, afeto. Afeto o que é? Porrada. Uhum. Eu brinco, né? Ô Hélio, até porque a única forma do filho ter contato físico com o pai é nas lutinhas. É através de lutinhas. É aquelas lutinhas que eles fazem. Se não é através do futebol ou através de algum esporte. Que é o carinho que ele consegue ter daquele corpo. Sim. Né? Eu vi, as pessoas me encaminham muita coisa. E um cara me encaminhou um vídeo que era um pai grandão, fortão, machão, e 2 meninos que brigavam com ele. E ele, com o braço, ele jogava o menino no chão, o outro ele passava a perna, ele empurrava o menino, caía, e ele dava risada. Os dois não conseguiam. Ele tava batendo nos dois, e ele falava, me ataquem, e ele jogava. É um treinamento espartano quase, né? Pra virar um menino de Esparta, um 300. Né? Que você realmente não pode ter sentimento, porque você tem que ir lá fora e matar milhões. Exato. Né? E se eu ficar chorando, realmente essa luta não vai dar certo. Então lá talvez fosse interessante. Meninos, vamos cuidar com as emoções, porque a gente tem que matar o leão. Sim. Né? Pode ficar com dó do Agora, leãozinho. hoje a gente já não tem mais que matar leão. Mas que devia rolar uns pega na linha de frente ali entre eles mesmo, não, né? E os gregos, os atenienses eram muito mais liberais do que isso, mas a homossexualidade na cultura grega era patente. Sim. Então, veja que interessante, não tem esse problema. Tanto é que homossexualidade, a palavra homossexual surge antes da palavra heterossexual. 1800 e alguma coisa. Uma e logo depois vem a outra. Falar que a cultura grega era homossexual é usar uma palavra contemporânea para explicar uma outra cultura, que também é um problema. Mas a relação amorosa, afetiva e sexual entre homens era não só permitida, era incentivada, era um status social. Você, jovem, devia conseguir um filósofo velho, um chefe de estado velho, para te iniciar no mundo. E era ok. Do mesmo jeito, se me permitem tocar nos assuntos mais polêmicos aqui que forem, se a gente voltar a um século e a gente pegar os casamentos das meninas aí com 12, 10 anos, o que eu faço com a pedofilia? Sim. A pedofilia era institucionalizada. Também, né? Sim. Estupro era institucionalizado. Bom, como não haviam essas palavras, havia um caldo cultural. O desenvolvimento dessa cultura vai trazendo novas luzes e a gente olha para trás. Por isso que eu acho difícil, complicado pegar um conceito atual e jogar pedra lá atrás.
temos que ir desnaturalizando. Temos que usar esse movimento todo. A história ela é fundamental, mas a gente precisa lembrar que a história é contada pelos vitoriosos, né? A história ocidental é contada pelos homens brancos. Agora estamos começando a descolonizar os afetos, outras narrativas, autoras negras, o movimento feminista negro, né? Os decolonialistas, todo esse movimento que vem trazendo luz aonde só havia um tipo de certeza, a narrativa eurocêntrica. Sim. Que era homens brancos, Cis, hétero, cristãos. Sim. É preciso dizer isso. É. Né? Paulo, Santo Agostinho, trazem aí toda uma leitura, principalmente Santo Agostinho, dessa coisa, dessa separação corpo e alma, e que o corpo é a sede do pecado. Né? Então, brincando com o 300 lá, bom, ok, esse cara que estava lá batendo nos filhos e tal, ele, bom, vou botar a cena final do Beleza Americana. Vocês assistiram esse filme? Né? Sem spoiler, mas ele tem um final surpreendente. Assistam, que vocês vão ver do que nós estamos falando, né? Esse homem que é agressivo, que é expansivo territorialmente, que quer dominar, pode ser que ele guarde fragilidade. Pode ser não, ele guarda fragilidades. É isso. Talvez ele nem saiba mais onde. É isso, eu acho que hoje esses homens estão tão presos. Claro que cada vez um pouquinho menos, eu acho, né? Porque também tem homens que escutam a gente, que vão estudar, que vão tentar encontrar, porque já estão percebendo esses incômodos que estão aparecendo por eu não poder sofrer, por eu não me permitir sofrer e sentir. Né? E aí eu acho tão engraçado, porque na minha roda de amigos, por exemplo, eu já tenho amigos que falam, eu sou muito mais emocionado que a minha namorada. Uhum. É como se ela fosse o homem da relação e eu fosse a mulher. E aí até é interessante que precisa de novo enfiar numa caixinha. Uhum. Né? Por mais que já esteja desconstruído, não sei se posso chamar assim, mas ainda tá tentando enfiar cada um dentro de uma caixinha. Uhum. Né? E por mais que saia em tom de brincadeira, de eu sou muito mais emotivo do que a minha namorada, tem também um sofrimento, tem também um incômodo de por que eu sou assim? Né? Por que eu, homem, sou tão emotivo assim e a minha namorada, a mulher, não é tão emotiva assim? E aí é que eu acho que a gente precisava pensar se, de verdade, a mulher também tá preparada para esse homem. Porque a mulher fala, eu quero que ele vá na escola buscar as crianças. Eu quero que ele faça janta pra hora que eu chegar. Eu quero… Mas você tá preparada para pagar a conta? Você tá preparada pra… Pra ouvir os seus filhos falarem, papai, quero o seu feijão gostoso e não o da mamãe? O seu feijão é mais gostoso que o da mamãe. Na hora que a criança acorda, a tua amiga na escola fala, eu vi teu marido lá, sabe? Será? Ou o namorado, o marido indo na terapia. O marido chorando, ou ele chorando. Eu estou com medo, não sei como nós vamos pagar as contas no mês que vem. E ela fala, eu tenho emprego, tá tudo bem. Ou vamos sentar junto e tentar, né? Resolver. Será que a gente tá falando mesmo de um homem só sair do lugar? Ou da mulher também se movimentar de uma forma que ela não tá esperando? Porque o cara, eu já ouvi muitas mulheres dizendo, ele é… Eu gostei até dele, achei ele bem bonitinho, bem legalzinho, mas ele é bonzinho demais. Então você quer o cara malzinho? Você quer… É isso que você ainda tá esperando? É isso que vai estimular essa ideia de masculinidade que a gente tem. Do macho que vai ser o bom de cama, provedor, pai dos filhos. Que vai arrotar na mesa, batendo sua cara. Não. E aí já virou violência. Aí já virou violência, aí já passou. Mas se ele não é bonzinho, ele é o quê? Mas se você tá esperando um cara bonzinho que de repente te joga na parede e tá achando que isso é impossível de conciliar… Quer dizer, você nunca vai estar pronta pra receber esse homem que a gente tá falando que a gente quer que ele se transforme. Novo, né? Então vamos pensar, nós vamos pro bar. Conhecer lá num evento aí, como chama? Quando você combina… Happy hour. Não. Pra namorar, date. Pra date. No date. Aí você vai, a Bárbara gostou. Você vai lá no date, o cara, a hora que acaba, ele fala qual é o valor da conta, meio a meio? A conta? E aí? O motel. E aí? Será que a mulher tá preparada para isso? Obrigado. Então eu fico pensando que todo mundo tem que mudar de lugar, né? A gente tá… A Thaís tá atrapalhando as minhas câmeras, viu, Barba? Peço perdão. Né? Então. Aguinha, porque a gente fala muito. Vai me salvar a vida. A gente fala muito. E eu acho que a gente nunca pensa
que essa mulher também, de repente, não tá preparada para esse cara que gosta que faça massagem no corpo dele, que gosta que ponha a mão na bunda dele, por exemplo. A menina sai daquela transa e fala: meu, ele me pediu pra passar a mão na bunda dele, mandou pôr a mão na bunda dele. Será que ele é gay? Percebe? Como você, ao mesmo tempo, quer que o cara seja natural e que goze de todos os prazeres que o corpo dele possibilita, mas ao mesmo tempo você tá ainda... Porque eu acho que tá todo mundo atravessado nisso, a gente também, todas as pessoas. E aí a gente amplia pra todas as pessoas mesmo, e não só homens e mulheres, que é o que a gente tá trazendo aqui, né? Mas todo mundo tá, como eu posso dizer, inundado, contaminado com isso, eu acho que temos coisas interessantes aí, que é assim, de novo, em tudo isso que vocês estão falando, tá a inscrição pela cultura desses traços. Lá em casa ela é o homem, eu sou a mulher. Bom, só para eu poder explicar, na ausência de vocabulário, eu ainda me refiro a homem e mulher como metáfora, né? Por quê? Porque o homem encarna esse elemento. E, inclusive, dando um salto para o final do que você falou, o ser homem encarna também determinadas zonas do corpo, como zonas erógenas masculinas, e zonas do corpo como zonas erógenas não masculinas. Que se um homem, no corpo dele, sente prazer numa zona erógena que é socialmente construída como não masculina, ele é viado. Ele é viado lá fora, né? Na leitura de quem vem para fora. E na leitura, muitas vezes, dele. O que será que está acontecendo? Sim, porque eu queria. Estranha. Ou, como eu tenho pessoas em análise que falam, olha, eu queria ocupar na cama lugares que não são tipicamente masculinos e eu tenho problema com a minha mulher com isso. Isso não é coisa de homem. Coisa de homem é um dos mantras, né? Coisa de homem tá nessa tabela. Coisa de homem é uma ideia que há uma coisa que é do homem que veio com o DNA dele. Sim. É uma coisa que é do homem que Deus pôs nele. Que é natural, né? Agora, bom, talvez eu arrume mais encrenca ainda aqui, mas assim... Que é open encrenca, fica à vontade. Open encrenca. que aí é um problema meu mesmo, né? O podcast é um lugar aqui aberto pra gente falar, mas é o meu problema com os discursos do sagrado. O sagrado feminino, o sagrado masculino. Então, quem diz que no meu corpo não tem sagrados femininos? Né? Porque o que é feminino, e se for sagrado, separado, tem uma essência. Não dá pra gente, na discussão política do machismo, encarar a ideia de essência. Nós temos que tirar a ideia de essência. Sim. Mulher cuida, homem vai... Não, Hélio. Porque na caverna o homem saiu e falou, bicho, você vai começar com isso. Porque os elefantes, o elefante macho faz... Não tem comparação com bicho, não tem... A cultura vem como uma segunda natureza e os nossos instintos, eles são comportadinhos, eles estão ali. Se isso aqui pegar fogo, o Barba vai tentar salvar os equipamentos dele, ela vai correr pra lá, você vai correr pra cá, eu vou ficar estático, em pânico. Não tem uma reação em cadeia comum pra todo mundo. Nós não somos abelha, né, que reagiria de um jeito, igual. Né? Essas abelhas fazem isso, aquelas abelhas fazem aquilo. Então, desnaturalizar a ideia de essência. Homem é isso. Sexualmente falando, a sexualidade humana é irrestrita na minha construção, na minha visão. E o que vale é o combinado. Só que até as pessoas conseguirem chegar nisso, porque nós íamos falar de monogamia, né? Já tá quase começando. Então, foi a introdução do podcast, agora a gente vai começar. De monogamia. Ser humano é monogâmico? Ser humano é não monogâmico? É cultura, não tem um gene monogâmico. Isso é cientificamente equivocado. Por que não tem um gene monogâmico? Porque o que se sobrepõe à sexualidade é a cultura, e dentro da cultura é a resposta de cada um dos 8 bilhões de corpos desse planeta. Agora, o que nós temos? Culpa, por exemplo. A culpa que cai sobre quem? Sobre a mulher. A culpa é uma instituição feita para deter a sexualidade da mulher. E o Contar do Caligares falava, a maternidade é uma instituição usada para deter a sexualidade da mulher. Por que tanto deter a sexualidade da mulher? Porque se ela der esse salto, esse homem não sabe o que fazer. Para controlar, né? Maravilhoso. Tenho medo
E agora tem uma outra característica que eu acho positiva. Que esse cara que tá com medo e o cara que tá inseguro e que não sabe o que faz, é o que já se relativizou. Falou, opa, então tem coisa nova aí, mas eu tenho medo. Ok, só de dizer eu tenho medo já é um negócio bacana. O problema ainda tá no eu tenho medo, toma a pílula vermelha e vou pra cima de você. Eu vou dizer que é Eva que fez tudo. Ou que as águias são monogâmicas, então a gente é monogâmico. Para. Ou que no versículo tal, tá lá que a mulher tem que servir o homem. Para, vamos pra frente. Só que aí, agora eu vou começar a resposta do que você perguntou. Num tabuleiro como esse, não adianta mexer só nas peças daqueles que são chamados de homem, aquelas que são chamadas de mulher, que vão querer relações com esses homens monogâmicas ou não monogâmicas, também tem que acertar o passo da dança. Quer que o homem fique mais legal, bacana, sensível? Ele precisa abrir a fragilidade dele. Então ele vai chorar, ele vai broxar e ele vai falar, broxei. Não vai ficar, né? Tentando esconder, desesperado. Ou culpá-la. Sim. Porque o homem adora fazer isso. Por que você broxou? Porque ela era frígida. Fedida. Porque ela era fedida. Tem uma coisa horrorosa que se falava lá em Rio Claro, minha terra, que é uma cultura, assim, bastante provinciana, né? Eu sou rio-clarense, então tenho o direito de falar. Que é bem feio, pode falar? Pode falar. O homem broxa, aí ele culpa a mulher. Ah, o que é? Ela é larga. É. Aí eu não... Porque ela é larga. Ou seja, a culpa é toda da mulher e veja o mecanismo instalado, o drivezinho de culpa instalado na mulher. Ela acaba acreditando nisso. Será que é mesmo? É isso mesmo? Fui eu que usei uma saia muito curta? Fui eu que ri alto demais no bar e ele não gostou de mim? Né? Que deixa ele desconfortável, né? Será Sempre é a mulher que se culpa. Aí, esse desconfortável. Pega as propagandas antigas, aquelas bem desenhadas ainda, e fala assim, aparecia a mulher levando o chinelo do cara. O seu marido chegou em casa, deu chinelo pra ele, deu jornal. Se ele parecer nervoso, não toque em assuntos do trabalho. Não seja gentil, momento. faça uma massagem no pé. Uma doutrinação que tá aí agora aparecendo de forma gritante, mas que eram dados da natureza. E que vão mantendo a mulher e o homem, cada um nesse lugar que a gente conhece até hoje. Né? Então não é que mantém só a mulher e... Não, mantém a mulher e mantém o homem também nessa posição de forte e cheio de sofrimento, porque não consegue olhar para as questões humanas, né? Só um pequeno parênteses, perdão. Esse ponto, o homem parecer forte, esse é o presídio do homem. Porque ao parecer forte, ele vira essa fortaleza por dentro, por fora. Por dentro ele está se destruindo, ele tá lá. Ele olha pro cara no vestiário do futebol, ele tem desejo pelo colega, mas ele se mata. Ou sai, vai no barzinho e bate no viadinho que ele viu lá. Sim. Porque deu a mão pro outro. Por quê? Porque tá fazendo aquilo que no demônio interno dele ele não consegue pôr pra fora. Tive uma conversa desagradável dessa num último episódio de um evento social na minha casa, em que um cara tava no churrasco e ele falou, eu não gosto de tal cantor porque ele é viado. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas o fato dele ser viado, né? Te pega onde? Mata ele a te música amarrou, dele, te estuprou, né? Que aí eu aconteceu? falei assim, e outra coisa, por que te incomoda? Aí ele já travou, fechou a ostra. Ele falou, não, porque ele só serviria pra eu ir lá e comer ele. Né? Aí eu virei e falei assim, bom, se você comer um viado, isso te faz outro viado. É isso? Porque de repente é isso que tá tentando. Daí eu comecei, porque de repente a gente tá tentando dizer dentro de você. E aí eu brinco, né? E é super legal se você vence. Aí o cara já saiu andando, já porque não quis a conversa desandou. Mas quanto maior, meninos violentos, quanto maior a violência posta na questão sexual do outro, mais problema na sua questão sexual tem. Assim como muita mulher conservadora, muita mulher de discurso rígido que vai falar aquela usa decote, aquela usa isso. A mulher de esquerda que não depila o sovaco. A sexualidade do outro te incomoda, a tua sexualidade incomoda a de todo mundo. E a gente poderia ampliar pra tudo, né? Se incomodou com sei lá o que do amiguinho, dá uma olhadinha pra você. Né?
Não só na sexualidade. Bom, e aí que eu anotei aqui pra gente falar também dessa questão da gente voltar pra... Eu tenho essa coisa meio freudiana de achar que toda doença nasce do drama sexual, da trava sexual, enfim. E aí a gente volta naquela discussão que a gente estava tendo sobre as mulheres sugar mommy, né? Uhum. E o quanto quando você olha para uma mulher que é poderosa a ponto de comprar sexo com um rapaz e saber que tá comprando sexo com um rapaz, isso incomoda demais as outras mulheres também, né? Então a gente estava discutindo nos bastidores, antes, na preparação do nosso podcast, a gente estava falando exatamente aonde é que incomoda. É uma mulher mais velha demonstrar que tem interesse sexual, porque de repente a cultura também entende que a mulher a partir dos 50 não quer mais transar, não tem tesão por nada. Por quê? Que é mentira. Por que é tão flagrante? Porque as esposas falam pros maridos que não querem mais transar com eles. Transar com os maridos. Mas Imagina transar com encarar os maridos. Imagina encarar. Isso é verdade. Isso é verdade. A mulher, quando ela fala eu não tenho mais tesão, não é que ela não tem tesão por ninguém, ela tem tesão por você, marido. Falta o objeto direto, né? Pois Sim. é. A composição E da aí frase. você olhar pra uma mulher de 50 a mais que fala, eu vou ter um sugar, eu vou pagar Não, e eu férias acho dele. que agora surgiu esses nomes, né? Sugar Mommy, Sugar Daddy. Mas os homens sempre fizeram isso. Sempre compraram sexo. E tava tudo bem, sempre foi tudo bem. Sempre homens velhos também comprando sexo de meninas jovens. O que são os grandes puteiros? É Sim, velho só que tá lá dentro com menininha. Sim, só que esse velho que sai com a mocinha, ele também é ridicularizado. Todo mundo falou lá. Eu não sei ela se quer- tanto quanto mas a mulher. Não tanto quanto a mulher. A mulher Não que é a tanto. dona da lancha, lembra do velho da Então. lancha? Ai, que legal, o velho da lancha. E a mulher quando Então, é... agora a minha pergunta pro Hélio é: por quê? É porque ela é velha? Legal, bacana. Ou é porque ela tem grana e a mulher que tem grana e se banca também Ou porque é que ela quer incomoda? fazer o que ela quer e Ou liga essa independência de que a sociedade pensa de mim? Fala você, o que você acha Vamos que lá. tanto incomoda? Ah, o foda-se não Eu podia. tirei eu o copo. tentei, né? Ih, Veja só. São muitas explicações que poderiam ser dadas. Se fizer essa pergunta no final aqui para qualquer pessoa, sempre vai ter uma resposta. Eu vou dar uma minha, uma visão minha. Lembra no começo que eu falei masculino e feminino? Descrições do que é o masculino, descrições do que é o feminino, que se plasmam em homens e mulheres. Ok. E que o machismo não é só uma forma de separação, mas de hierarquização. Ok? Então, dentro dos dados da hierarquização, vamos pegar critérios de hierarquização. Um critério de hierarquização muito sutil, tá bom? Altura. sim. Que a gente nem pensa. Não pensa. É um Eu peguei detalhezinho. outro, peguei um justamente Que é por mais causa disso. legal, acho. É. Foi feita uma pesquisa na França pelo Pierre Bourdieu, para o livro Dominação Masculina. Aham. E ele fala assim: foi feita uma pesquisa com mulheres francesas perguntando se elas preferiam homem mais alto ou mais baixo. E elas responderam o seguinte: nós preferimos homens mais altos. E por quê? Porque um homem mais baixo me desvaloriza. Por quê? Porque eu sou superior ao homem mais baixo. E eu ser superior ao meu homem me desvaloriza. Vai vendo. Sim. Captaram? Pegou? Uma mulher que é mais alta que um homem evita um homem mais baixo porque ela ser mais alta coloca ela como superior. Então, a altura, superioridade. Idade. Mais velho, superior. Só que superior quando é plasmado no corpo do homem. O homem velho. E vamos colocar um outro dado para pensar em campo do Bourdieu, que a ideia dele ia organizando a posição das pessoas na sociedade, velho e com dinheiro. Que o velho que tem uma lancha, ele tem uma beleza maior do que o velho que empurra o carrinho Ele é do bonitão. lixo. Pode ser o mesmo velho, tá, gente? Mas se ele tem uma lancha... Uma vez uma pessoa falou pra mim que o Ronaldinho Gaúcho tinha uma beleza exótica. Eu falei, sim, eu concordo com você, né? A beleza dele é A exótica, beleza né? dele é do imposto de renda. Altura, ok. Idade, ok. Dinheiro, poder financeiro, ok. Tudo isso são critérios para classificação. Então, um homem velho
tendo uma menina nova e bancando essa menina nova, tá tudo dentro do critério. Não tem o que falar. Não fugiu Só da vai pirâmide. reclamar é o feminista que tá querendo arrumar encrenca. Tudo isso são expressões. Inverte. A mulher tem a lancha, a mulher tem a grana e ela paga o menino pra ser o coisa. O critério de hierarquização subverteu. E essa mulher ameaça o uso do critério que era natural pro homem. Então, a sexualidade da mulher... E aí você falou, muitas mulheres vão olhar e falar, mas isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Ela ainda não refletiu. Porque rompe com aquilo tudo que eu fui ensinada. Sim. E talvez me coloque numa posição que eu não quero estar. Sim. Que boba que eu fui de estar enfiada nisso, achando que era a única forma de se viver. Então, e assim, falar do sujeito é uma coisa, né? Eu sou psicanalista, então cada sujeito é um sujeito. Nós estamos falando aqui muito mais no campo de algumas leituras sociológicas do que da psicanálise, né? Mas porque o sujeito está no campo do desejo dele, então porque isso vai bater diferente em cada um, Cada né? um vai responder e vai ser... A mesma constituição da cultura sobre cada um produz efeitos em cada um de nós. Mas vamos por esse viés que nós estamos falando. A resposta, né, de uma cultura, ela dá... A cultura é tão arraigada na gente que ela dá, inclusive, a possibilidade da gente pensar. No meu trabalho, eu escuto direto as pessoas falando assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Posso dar um exemplo sobre um programa que chamava A Praça é Nossa. Vocês lembram disso? Sim. Essa aberração. Hoje aberração. Eu não lembro direito pra você lembrar não que era uma sabe. aberração, mas eu lembro do nome. Depois você pega no YouTube um absolutamente... episódio da Praça é Nossa. Como era a constituição da Praça é Nossa? Uma praça, um banquinho, e tinha uma pessoa que ficava sentada nesse banco e pessoas iam passando. Ok? Quem eram as pessoas que iam passando? A mulher gostosa e burra. A mulher gorda e engraçada, a mulher velha e surda, o negro homossexual e travesti, o indígena, o negro desdentado, todos esses eram os personagens. Aí eu pergunto, quem estava sentado no banco? Um homem branco. Um homem branco pretensamente heterossexual, porque esse é um dado que eu nunca tenho à mão, né? Mas cis, normativo. Esse cara recebia... E ele ouvia as pessoas e a câmera sempre terminava na cara dele fazendo assim. Tipo, aguente você esse rojão, né? Essa bestialidade, essa normalidade. Eu falei isso, uma mulher falou assim, caramba, cara, eu nunca tinha ligado a figura de um homem branco no centro. E tudo que era aberração transitando em torno dele como comédia. É o cara, o anão, não o cara com nanismo, que nós estamos trabalhando uma ressignificação e o respeito... A essa questão. Então, assim, aquilo que é absolutamente construído, que eu vejo desde o mais tenro berço, eu indo jogar bola, minha irmã indo lavar louça, eu subindo na árvore de cueca, minha irmã tendo que sentar de perna fechada porque não pode aparecer o vestido. Na faculdade, uma mãe uma vez falou para uma menina, que ela veio contar para mim na aula, ela falou... A minha mãe diz, não vá paquerar os meninos, deixa eles virem te paquerar. O que é isso? Assuma, e aí vem uma característica marcada do discurso masculino e do discurso feminino, que é masculino, homem ativo, feminino, mulher passiva. Masculino, homem ativo, eu vou seguir com as descrições do que eu estou tentando teorizar. Masculino, homem ativo para fora. A economia é masculina, a rua é masculina. Feminino, mulher passiva para dentro, pênis e vagina. No trânsito, eu briguei. Se eu fiz você engolir suas palavras, eu botei dentro de você. Eu não engulo isso. Não vem para dentro de mim. Então tem uma metáfora sexual aí que eu acho que é rica de poder. Então, se fosse para resumir essa questão que você colocou... A mulher de lancha que paga o menino é poder. E este poder desestrutura todo o jogo. E aí as pessoas falam, isso está errado. Mecanismos? Tirar sarro. O ridicularizar. Sarro, a ironia. É o último recurso de quem não tem mais o que dizer. E aí choca. Mas não precisa ter uma lancha e fazer isso, né? Basta... arrumar um emprego e dizer eu não quero mais casar com ninguém, ou agora a nova onda de divórcio 50 a mais. Sim.
que são pedidos por, adivinha, mulheres. Sim, porque começou a se colocar em outro lugar e perceber que aquilo não faz mais sentido. Na nossa cultura, uma família, papai, mamãe, 2 filhinhos, separou, papai volta pro clube, papai bota sunga, papai bota o tênis e vai jogar tênis, e a mamãe fica com os 2 filhos. Eu acho que isso tá mudando muito, mas todo o trabalho segue colado no corpo da mulher. Então esse homem precisa reformar isso. Só que essa mulher também vai ter que falar, então agora você pode ficar com os filhos sim. Você precisa ficar com os filhos sim. Só que pra isso a mulher tem que sair um pouco dessa posição de passiva pra ir pra ativa, né? E o homem também vai ter que ter essa dupla posição, né? E o quanto essas estruturas do homem estar voltado pra essa questão de ser forte e ativo e etc. também não influencia nas violências, Sim. né? Porque ele se sente no direito até de controlar essa mulher, mesmo que tenha que ser literalmente controlar às vezes, amarrar trancar em casa. Sim. Né? Então, para conseguir se sentir talvez superior ou se sentir ainda detentor desse poder, que talvez já esteja mudando. Então talvez nisso que você falou venha uma nova definição de machismo. Machismo é o exercício de poder patriarcal, plasmado preferencialmente nos homens no primeiro momento, que disfarça esse exercício de poder por natureza. Falei num primeiro momento, por quê? Porque o exercício de poder patriarcal também é exercido sobre o homem, exigindo que ele seja fortaleza. Se ele sai dessa posição, o poder patriarcal plasmado nos homens que seguem achando que eles são homens com H maiúsculo vai punir esse homem. Sim. De besteiras, assim, a gente tá falando de coisa séria, mas às vezes besteira. Uma vez eu tava em Rio Claro lá com a galera e eu tinha tido uma crise de estômago e eu precisei parar de tomar cerveja e parar de comer carne. Fui ao churrasco. Fui a um churrasco. Já Aí sofreu lá. Quer uma cerveja? Não, obrigado. Trouxe uma melancia e eu vou bater no liquidificador e fazer um suco. Você também pegou Um chazinho. Quero pôr uma hortelã. Aceita um suco de melancia? Quer carne? Não, obrigado. Eu trouxe batatas e batata doce e cenoura pra pôr ali e fazer um legumezinho. Hélio, você virou viado? Por que você tá me perguntando? Porque você parou de tomar cerveja e parou de comer carne. Marcadores. E não é uma brincadeira, são marcadores mesmo. Sim. E a segunda pergunta de um outro amigo meu foi assim: se você parou de comer carne, se você parou de tomar cerveja, o que você veio fazer no churrasco? Aí eu virei pra ele e falei assim: a minha ideia era vir ver meus amigos, mas acho que esse tópico é secundário. Aqui é pra demonstrar que eu sou que eu como carne, troglodita, né? Que eu sigo sendo um homem da caverna. Então, isso me custou um monte de amizade. Isso é um fato, viu, meninos? Vocês que sabem dessa história, ó, lavando Você aqui. começa a Roupa ter suja. uma posição que desconforta o rebanho, você vai ser punido. Então, assim, se você quer seguir pra uma emancipação, perdão, rebanho. Não dá pra seguir o rebanho. Aceite que você vai perder muita gente nessa caminhada. Só que as pessoas que você vai perder nessa caminhada talvez não sejam tão importantes. Talvez você nem queira manter na sua caminhada. Foi bom a gente falar, e nós temos pouquíssimos minutos aqui pra concluir, mas acho que é importante se falar isso de novo. Hélio, quando a gente tá num círculo de amizades retrógrado, a gente saiu e foi pra uma festa e lá começa aquele papo. Aquela mulher é sugar mommy, aquela mulher é biscate, já deu pra todo mundo. Como que a gente se posiciona? Porque vai ter um desconforto. Sim. E é uma coisa que meus amigos têm trazido muito, de eu não sei o que fazer. Porque a gente já conversou muito sobre, e aí, fulano contou uma piadinha machista. O que eu faço? Não ria. Falei, primeiro, não dá risada. Você não precisa falar pra ele, você está sendo machista. Olha aqui, número 1 do machismo. Não precisa, só não rir. Só falar pra ele, não sei se eu entendi. Aí ele vai ter que te explicar uma piada ridícula, aí ele mesmo vai entender que ele não deve fazer aquela piada. Né? Então eu acho que é um ponto muito legal, porque eu sinto que tem muitos homens querendo entrar nessa briga e tentar ser mais humano nesse sentido de poder ter o feminino e o masculino, de poder ter tudo isso, né? Mas que eles estão perdidos. E aí eu faço meio um paralelo com a nossa geração, a minha geração, que teve também esse desconforto de, eu não quero mais ser meus pais, que trabalham e vão ser felizes só depois da aposentadoria, mas eu também não sei como eu posso ser.
quem eu posso ser. Então eu não sei, eu não sou homem pra falar, quero que vocês aí nos ajudem nos comentários, mas eu acho que tem um pouco desse desconforto de eu quero, mas não sei como. Você como um homem que tá envolto de homens e vai nos futebols e churrascos e etc. Como que é? O que você acha? Eu preciso só te contar uma coisa. Eu não vou a futebols e não vou a churrascos mais, porque não dá. Não mais. Não dá. Em festinha que tem galerinha, eu fico mais em grupo de mulher do que de homem. Porque se eu chego. Uma vez eu vi uma conversa de homem que fugia um pouquinho disso, que era assim, era mais louco ainda, que o cara abriu a porta do armário da cozinha e ele começou a descer caixas e caixas de remédio e eles começaram a discutir quais remédios eles tomavam. Homens bem casados, né? Com empresas, com filhos, com isso. Tudo vivendo à base de remédio. O cara virou pra mim e falou assim, eu era novo no grupo, e você, Hélio, quais remédios você toma? Eu disse, eu não tomo nenhum remédio de uso contínuo, não tomo nada. Foi freak, assim, né? Da pessoa olhar e falar assim, como o que não? você tá falando? Onde está o seu disco voador? Então, assim, piada, não ria. Você não precisa fazer mais nada. Porque o cara vai dar risada e a risada dele vai cair de 100 para 25 se você não rir. Se o outro que riu, deu aquela risada 75%, ele já vai para trás se ele tiver falando, não entendi, não vi graça, mas eu não preciso sair palestrando. Porque hoje eu penso assim, talvez o cara que fez a piada, ele, se você for palestrar, ele se fecha. Então você perde didaticamente a possibilidade. Até mesmo, me desculpem, mas às vezes eu parei de frequentar um monte de círculos, porque não dá. Não dá, e eu não tenho nada assim, o círculo continua, são pessoas que eu conheço, não estou me hierarquizando, dizendo que eu estou superior, eu só não tenho mais paciência. Então, essa questão. E por que, né? Explicando pra você, nossa pessoa que escuta e assiste a gente, por que não fazer piada, né? O meu lema é constranja ou constrangedor. De que lado você quer estar? Constranja ou constrangedor. Porque o cara vai falar, pô, que sem graça você fazer isso. E você acha que a sua piada foi engraçada. Que você é o constrangedor. O que tá aquele cara que tá na posição de constrangedor, ele tá usando da posição hierárquica. Só que este cara precisa do complemento direto da piada, que é o riso. Se ninguém ri, desautoriza a piada dele. E ele morre, acaba o combustível dele. E aí começa o movimento. Isso. Né, de mudança. E por que não fazer piada sobre sexualidade, sobre cor de pele, sobre condição cognitiva, eugenia, etc. Porque, Hélio, não dá mais. Hoje qualquer coisa é esse mimimi, essa reclamação que não pode mais. A gente não pode fazer mais nada. Mas para cada piada que não é mais contada, tem alguém que era constrangido que não tá mais sendo constrangido. É por esse cara, por essa pessoa, por essa mulher, por esse homem, por essa sexualidade qualquer do imenso arco-íris que existe, ela tá menos constrangida. Sim. Então, eu te constranjo para você não constranger ninguém. Além das razões humanitárias, tem também que você vai deixar de ser o tiozão da piada, porque as piadas, elas também envelhecem. Fica chato você falar a mesma coisa sempre. E também porque você pode ser preso. Claro. Né? No então, mundo, não é só porque a gente quer um mundo ideal, você vai ser preso. Você seria preso, mas é que é chato também. Uma piadinha besta que já foi, era do meu pai, do meu avô, e não é mais. Mas acho que piada básico, não ria, esvazia a piada, ou vou pegar mais um copo de cicuta ali e eu já volto, né? Pra você quer um gole? Eu vou pegar uma cervejinha e já volto. Sim. Porque, e aí, se você, talvez não aquele que faz a piada, mas aquele do 75 que caiu pra 10 porque viu que você não riu, colar nele e falar, meio sem noção fazer isso hoje em dia, né? É verdade. Aí você tem um papo bacana. Sim. Agora, posicionar-se, uma mensagem era pros meninos hoje, posicionar-se como homem frente a essas novas demandas, sim, vai exigir de você algum trato aí, alguma resistência, porque você também vai enfrentar violências. Sim, desconfortos, né? Que acho que acontece com a gente também, quando a gente quer... eu lembro que quando eu comecei a estudar o feminismo, eu fui muito, e aí ninguém podia falar nada, eu já queria combater, eu já queria brigar, porque eu achava que era assim, e hoje eu entendo que não, que é isso, às vezes se eu
rebato muito agressivamente, aquele outro já não vai mais me ouvir, não é isso que a gente quer. Né? Então eu entendo e vamos junto e vamos tentar trabalhar isso pra gente conseguir ir mudando aos poucos e diminuindo o sofrimento. Né? Porque acho que a nossa ideia aqui foi olhar um pouco pra isso, pra como essa estrutura social causa sofrimento nas pessoas. E hoje a gente quis olhar um pouquinho mais pros homens, né? Pra pensar o como essa masculinidade e esse machismo estrutural afetam também a saúde mental, física e etc. do homem. Eu acho que a gente vai ter que ter um outro episódio. Eu ficaria mais né? uma Porque hora. tantas coisas a gente falou enquanto a gente tava assim. Puxar Dá metade do agora, que tá escrito aqui. Pois a gente não falou de tanta coisa que eu queria ter eu conto falado. uma piada machista e vocês levantam. E foi, acaba o podcast. Deixa eu só... Posso falar uma coisinha? Rapidinho. Nós falamos aqui sobre a questão do homem e falamos um pouco sobre o sofrimento do homem. Isso não ameniza a violência que o homem perpetra contra a mulher. Isso não ameniza a violência que alguns homens perpetram contra qualquer outra sexualidade construída como não hegemônica e que está em desconstrução essa relação de poder. Isso não ameniza a violência que dentro dos próprios mundos gays há entre os ativos e os passivos, que também há violência. Então, assim, pensar que dizer que o homem sofre não autoriza qualquer minimização da violência que ele causa. Ele é um causador, né, de violência que sofre. Sim. Mas sofrer não ameniza ele causar violência. Se ele for violento, ele tem que ser punido, mas se ele for violento e for punido, ele tem que ser reeducado. A própria Maria da Penha vai exigir isso dos grupos de ressocialização. Não concordo. Acho que dá para abrir para quase ninguém, a não ser que a pessoa seja psicopata, que esteja marcado isso mesmo, que deva ser retirada da sociedade, né, para estudo até. Mas assim, qualquer pessoa pode aprender. Sim. Não adianta ter um discurso que diz, o homem não vai aprender nunca, eles nunca vão. Esse discurso eu não gosto. Então vamos parar de lutar. Então vamos parar. Né? Porque a gente tá aqui e tá vendo que as coisas estão mudando. Exato. Então é isso, a gente ensina para ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Então se você quer melhorar, é só estudar, se dedicar, tentar, buscar por ajuda, procurar gente que quer debater, que quer conversar, né? Que eu acho que é mais ou menos o que a gente quis fazer aqui nesse podcast. É ampliar esse debate para que todos vocês possam estar com a gente aqui pensando e trazendo a opinião de vocês também. Então, homens, mulheres, pessoas, todo mundo, deixa aí no comentário o que vocês acharam. Conta pra gente se vocês querem um outro episódio com o Hélio. Eu já quero, então vou deixar pra vocês. Eu também quero. Né? Porque a gente já tem muita coisa aqui pra falar. O Hélio já é sócio aqui do podcast. Mas queria agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigado. Pra mim foi muito maravilhoso. Acho que pra todo mundo vai ser também. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Todos os episódios vão estar nas plataformas digitais. E qualquer coisa a gente está por aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio.